Olá, Olá, bem-vindos aos Sinais do Destino, eu sou Hermínio sou Portela. Valmir Teixeira. Hoje a gente vai falar do arcano maior, temido. Opa! Eu tinha pavor dessa carta quando eu era mais novo, agora eu já consegui Ué, entender melhor. o tempo passa e veja, né? Antes da gente começar a falar, se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, nos ajude. Isso ajuda muito, não te custa nada e ajuda a gente. Sim. Dê o seu like, compartilhe, toque o sininho para receber nossas Faça notificações. comentários. Faça comentários, que são muito bons os É, comentários de vocês, né? importante. Então hoje nós vamos falar da terrível, a pior carta do tarô, a Torre. Aí nós vemos uma torre fulminada por um raio que vem do céu e cai um rei e cai um plebeu. Cai duas classes sociais opostas, caem as duas, A torre tudo pega não fogo. distingue, né? Não, e tudo desmorona. A torre ou a casa de Deus, também chamada assim. Valmir, quando a gente vai fazer uma pergunta para o tarô e sai essa carta, vai dar certo? Não. É. Não tem jeito. Eu tenho 40 anos de tarô. 40 anos de tarô. Quando você pergunta empreendimento, vida afetiva, qualquer coisa, e sai essa carta, Nada. acabou. Não vai dar certo. Por quê? Como vocês viram Na imagem da carta? na imagem da carta, não está correndo aqui. Na imagem da carta é aqui, eu tô falando não está correndo aqui porque é o cronômetro da gente. E eu não vou cortar o vídeo por causa disso. Olha a torre aí pegando. É. Não pega não. Então, conforme a imagem da carta, é uma coisa construída. É uma das únicas cartas que tem uma construção humana, né? Sim. E ela também é chamada de a Casa de Deus porque ela lembra a Torre de Babel, que na Bíblia os homens quiseram construir uma torre tão alta que chegava até Deus, porque eles queriam chegar até Deus, né? Sim. E sempre, né? E Deus não gostou, mandou um raio. Primeiro ele fez com que as pessoas falassem línguas diferentes. Essa é a lenda, o mito da Bíblia de línguas diferentes. Que eles não Sim. se entendessem mais, depois lançou um raio lá e acabou com tudo. Tá. Né? Então ela deve ter a ver com orgulho, né? Porque aquela coisa de subir até Deus. Deve ter a ver também com o mito de Ícaro, o filho de Dédalo, que era um engenheiro que fez o labirinto para o rei Minos, para aprisionar o Minotauro, e fez asas de cera para voar de lá. E o pai falou, não voe muito alto porque as asas são de cera, mas o menino resolveu voar tão alto que chegou até o sol e as asas derreteram e ele caiu. É o mesmo propósito desse mito. Então, quando uma coisa acontece, quando aparece uma carta dessa, e quando acontece uma circunstância dessa da vida, é porque a coisa está mal construída ou feita por uma imagem errada que você tem, ou por orgulho, que o orgulho é sempre uma imagem errada, né? Total, é verdade. O orgulho é uma coisa que você acha que você não é. Fala. Não, e as pessoas veem a questão da torre, né? Elas sempre estão ligadas por causa da imagem, né? Por causa da imagem, né? Asa caindo, liga-se com morte, né? E elas até se assustam, né? As pessoas, quando você fala. Ninguém gosta do negativo, ou seja, de receber um negativo. Né? Porque ela vai com tanta expectativa. Ninguém quer o não, né? Essa carta é não. Ou por necessidade, ou por ilusão. Ela vai sempre numa expectativa mais positiva, né? Quando ela recebe que, olha, teu projeto, ela quebra as pernas, que ela fica meio revoltada, ninguém fica meio revoltado, né? Não. Mas quebra as pernas dela, porque ela se empenha tanto, então, normalmente, as pessoas não fazem um projeto, quer dizer, até uma besteira essa palavra projeto, é uma coisa tão, né? Mas é o que as pessoas usam. E elas se empenham tanto de uma forma ali, porque se ela procura um profissional para ver o que está acontecendo, é porque ela ficou numa dúvida. É verdade. Aí quando fala assim, olha, não é o que eu fiz de errado, é a ideia, a questão é essa, assumir que a ideia que ela teve para aquele projeto, para
algum ideal de vida, é errado. Não serve. Não serve, é errado. Não serve. Não serve para você. Sabe? Tá equivocado o caminho. Tá equivocado. Ela se frustra de uma maneira porque, ou assim, ou ela escuta e tenta pensar no que está fazendo, ou ela não aceita e acha que é incapaz de tudo. Ela vai sabe? Essa carta, essa demonstração, faz a pessoa, às vezes, pular no extremo, se ela não der uma respirada. Porque ela fala assim, pô, eu não sirvo para... Porque ela se dedica, põe todo aquele esforço numa ideia equivocada. E o que é essa ideia equivocada? É uma coisa que não tem nada a ver com você. É você confiar em quem não deve. É você colocar a expectativa dos seus planos na mão de uma pessoa que você não conhece profundamente. Ninguém conhece ninguém profundamente, Não. né? É você colocar nas mãos de alguém a tua felicidade, né? Porque essa carta aqui, ela pode cair para... se não for assim, que nem você falou em morte, né? Se não for a questão... Sim, claro. Pouquíssimas vezes eu vi ela se referir à morte. Certo. Tá? E quando foi a suicídio. Uhum. E eu avisei uma cliente minha que ela tinha um irmão que saiu na casa dos irmãos. Eu vi um rapaz, um valete lá, que eu não me lembro, isso faz muito tempo atrás. Uhum. E esse menino estava sendo massacrado pela família. Eu vi um massacre, eu não lembro que carta que foi, de ataque no menino, e tinha a torre. E tinha uma combinação lá que eu falei assim: vocês parem de fazer Corre isso. risco, né? O menino tinha 13 anos. E aí ela falou assim: não, meu irmão é gay. E a minha família não está aceitando, está pegando no pé dele. Né? Sim. E isso foi há mais de 20 anos. Tá. E ela voltou 6 meses depois, chorando, dizendo que ela se sentia culpada porque ela não fez nada que pudesse ser feito e o irmão se enforcou no chuveiro. Aí é uma coisa que foi realmente construída, foi uma morte construída, que podia ter sido evitada, né? Ou não, não sei, eu não entendo direito mas mas como o raio vem do céu e acaba com tudo, mas aquilo serviu de uma lição, que cruel, né? Serviu uma lição para a família, que depois os pais ficaram chorando a vida inteira porque eu não compreendi meu filho. Mas é aquela coisa, né, Mínio, que você falou, que tem a ver também com orgulho, tudo. Isso bate na pessoa. Para essas coisas, como a torre, ou seja, os alicerces do que você está plantando estão fracos. De repente o menino gay, né? O que os outros vão pensar? Eu errei na formação do meu filho. E aí, é sempre os outros, é sempre o social. Social. E é o que acontece. Um profissional chega e esclarece para a pessoa. Se aparece e esclarece, porque tem jeito. Que tinha jeito, claro. É uma prevenção. Podia ser evitado. Né? Claro que sim. Mas claro. O que tem? Aliás, do tarô, sempre tudo que é apresentado, ele pode ser evitado. Para isso está apresentando para você. Aí, qual é a tendência? Isso aqui não é o futuro de ninguém. Isso aqui é pelo jeito que a barca vai afundar essa merda. Entendeu? E aí o que acontece? E mais um. Vai dar merda, é isso. Vai dar merda e dá. Aí mais um que sabe de um problema. E aí a pessoa não quer escutar. Porque também tem aquele negócio do orgulho, de a pessoa ser besta e não aceita conselho de ninguém. Orgulho. Mas vai procurar um profissional, mas aquele negócio, vai procurar um profissional, dá vontade de bater na pessoa. Porque ela procura o profissional, pergunta, a pessoa responde e ela fala assim, não, mas eu não aceito. Olha, a minha avó, eu já posso falar porque minha avó é falecida, a minha avó teve um problema com o filho mais novo dela, que também já é falecido, então eu posso dizer, que ele perdeu um emprego e ela foi lá buscar o auxílio de um sobrinho, tá? Que ela acolheu dentro da casa dela quando ele estava estudando. Então, ela acolheu na casa, porque ele veio do interior para São Paulo, que ela morava em São Paulo, e ele passou todo o segundo grau dele, não sei como chama agora, ensino médio, né? Passou todo o ensino médio dele naquela época, nos anos 50. Sim. Passou todo lá, ela acolheu, vestiu, calçou, deu de comer, aquela coisa toda. Enfim, aí ela foi lá pedir a ele, né, um auxílio para esse filho dela. Tá? Só que esse filho dela tinha aprontado para esse primo dele, que era sobrinho da minha avó. Né? O meu avô que tinha acolhido também, meu avô também já tinha morrido, já morreu, né? E ela perguntou para mim, minha avó na época, ela falou assim, tira no tarô, que minha avó só passou a gostar de tarô depois que ela conheceu o tarô comigo. Tira aí no tarô para ver se
se vai dar certo eu pedir para fulano, Uhum. não vou dizer nome, Sim. se ele vai acolher e vai dar um emprego pro fulano, pro ciclano. Saiu a torre. Eu falei, vó, nem vá. Não, não é possível, porque ele me deve, não sei o quê, me deve favor, parará, para a avó. Não vai. Ele não vai ter coragem, porque quando sua avó morreu, ele bate a cabeça da parede, de remorso. Tá. Vó, não vá, não vai dar certo. Não, eu vou dar um jeito. Foi lá, sabe o que aconteceu? Ele não recebeu ela. É um exemplo do mal construído. Ela achou que ele, né? Sim, só que ela achou errado. Ela achou errado. Não, e pior que não é isso, veio perguntar para você ver. E ela teimou, né? Ela era de touro, a minha avó. Ela era maravilhosa. Eu amava a minha avó. Amo a minha avó. Entende-se, mas não justifica, né? Mas entende-se. Aliás, ela adorava isso aqui. Ah, sim. Gin tônica. Ela adorava isso aqui. Adorava. A gente também adora. Mas as pessoas... A rainha da Inglaterra também gosta. As pessoas se equivocam. Quer dizer, sempre foi assim. Hoje está bem pior, porque as pessoas elas procuram alguma coisa, algum profissional, só para eles confirmarem o que elas estão pensando. Se elas procuram, porque às vezes o orgulho é tão exagerado. Que se sai uma coisa dessa, Valmir, o conselho do profissional sério na situação é não faça desse jeito. Vamos supor, nós vamos abrir um negócio tal, X, tá? E aí sai a torre. Não abra, não vai dar certo. Aí você fala assim, e se eu abrisse assim, assim, assim? Vai perguntando até ver qual é o caminho. Uhum. Entendeu? Porque se ficar insistindo na torre, então o problema é com o sócio que você está tendo. Aí é com o sócio, daí vai dizer que sim, vai dizer que não. O oráculo é assim. Porque às vezes ele frustra, não é o que você quer fazer. Às vezes a frustração tá, ou o problema está em como você quer fazer. Que às vezes como você quer fazer. É uma questão de fazer com quem você quer fazer. Certa, né? Com quem você quer fazer. Porque você não pode ser extremistas, né? E as pessoas, hoje em dia, principalmente, elas estão extremistas. Né? Elas querem ser empreendedoras, é válido. Tem casos também que daí não tem a ver com isso daí, não tem a ver com uma outra história. Foi o único caso que eu vi assim, que eu nunca vou esquecer esse caso. Uma cliente minha, também há mais de 20 anos, ela ia se casar e eu estava olhando lá para ela no negócio dela que ela não ia casar com o cara. Porque saiu a torre na casa do casamento dela, numa tiragem astrológica que faz. Realmente, ela não ia casar com o cara. A torre não tem jeito. Ela prestes a casar. Saiu a torre no caso do casamento. Ela não me perguntou do casamento, mas saiu no geral dela. Falei, fulano, você não vai casar com esse cara. Como que não? Eu já distribuí convite. Eu já estou com o enxoval feito. Apartamento decorado, tá faltando pouco. Você não vai casar com ele. Eu corto meu saco como com batata. Eu falei, na época eu falava essas coisas. Você não vai casar com ele. Valmir, passa um tempo. Uhum. Liga uma amiga em comum. Hermínio, você se lembra de fulana? Eu falo, não. Eu atendia tanta gente. Uhum. Prima de cicrano. Eu falei, piorou. Você falou pra ela que cortava teu saco, comia com batata se ela casasse com o cara, porque saiu uma carta lá, parece que de uma torre lá, que ele não casava, que ela não casava. Eu falei, o que aconteceu, fulana? Eu não posso dizer nome aqui, dá vontade de dizer o nome dessas pessoas, que eram pessoas incríveis. Pois então, pessoa, ela falou assim pra mim. Ela estava acabando de decorar o apartamento dela e chegou assim, tava todo mundo... Eu vou ver o Hermínio cortar o saco dele e comer com batata. Eu falei, aconteceu o quê? Faltava 3 dias pro casamento. Ele estava numa reunião de empresa, o cara era muito rico. Tá. Ela podia deixar, né? Sim. O cara no meio da reunião botou a cabeça assim e morreu. Meu Deus. Nossa. Eu fiquei chocado quando ela me falou isso. E aí depois daí a fulana veio depois, né? Mas não estava chorando não, sabe? Aí é que tá, né? Não, que amor era aquele, né? Tava mal construída essa torre também, né, Valmir? Amorzinho. Tudo que envolve essa torre envolve experiência. Por quê?
talvez então saísse uma outra carta que ia dizer que ele ia morrer, mas saiu a torre. Então, o que significa isso? Significa que aqui essa relação estava embasada num projeto financeiro, num projeto errado, num projeto que não era de amor porra nenhuma. E que não deu certo. Tem uns que dão, não é? Ah, você está dizendo então, Hermínio, que a pessoa que casa por interesse ela vai sempre se dar mal? Não, não sei. Eu não sou palmatória Não, do e outra mundo, coisa, foi esse caso. E a gente esse caso que eu vi, essa experiência supondo, minha. né? Mas foi esse caso mas que era feito de uma situação mas de uma coisa mal construída. Era. Tudo ver com a base do que a pessoa se programa, ou quer se programar. Né? Porque ela pode fazer isso. Garanto o seguinte: se a pessoa estuda os prós, o contra com qualquer coisa, analisa e não seja tão passional, né? Ou tão ambicioso. Não, ambicioso tudo bem, não é essa palavra que eu quero dizer. Não, mas assim, são falhas, né? Falhas que existem, assim, ganância. Uma cegueira, né? É uma cegueira. Vai na onda, porque ou você você viu que na torre cai o plebeu e cai o monarca. É. Ou seja, os dois caem por orgulho. Né? Dá a impressão que só o monarca, só a cabeça coroada é que tem orgulho e vai cair. Não. Porque o plebeu também tem isso. Isso é humano. Isso é do ser humano. Total. Né? E isso vai acontecer. Vai. E a pessoa fica perdida, mas é isso, é construção. Se você estiver querendo se relacionar com alguém, começar a namorar ou casar e sair essa carta, significa que não é uma história de amor. Não é uma. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa mal construída. A casa caiu. Caiu por quê? Porque está mal construída. Sim. Vou voltar, hoje eu estou meio bíblico, vou voltar àquela parábola de Jesus da casa feita sobre a pedra e a casa feita em cima da areia, sobre a areia. Que a casa sobre a areia, o mar levava e sobre a pedra ela ficava mais rígida. Quer dizer mais ou menos isso, né? Aonde que está a sua construção? Também tem a ver com os 3 porquinhos. A casa de palha, a casa de pau e a casa de tijolo. Sim. Que o lobo soprou, a casa de palha foi embora, de pau também, e a de tijolo ficou. Né? Então deu a torre para as outras 2 construções mal feitas, porque era a preguiça deles, que eles queriam ficar flauteando, tocando lá, fazendo porra nenhuma, e não queriam esse compromisso. Tudo é a base do que você forma a sua vida. Né? Se você tirar a questão de ganância e você tiver uma construção de vida, de pensamento, de postura sólida com você mesmo, né? Todos os seus projetos vão ter fundamento. Fundamento já diz da coisa, né? Fundamento, quer dizer, alicerce, a fundação, né? O alicerce está forte. Né? Então, tem que pensar nisso, não se desesperar, porque isso aí não é uma praga, não é uma sentença de morte, nem nada. Não. Ele só está te avisando o seguinte: olha, esse caminho não vai dar certo por causa disso. Você reparou uma coisa, Valmir? Parece que o universo não gosta de gente orgulhosa. O que é orgulho, gente? Deixa eu esclarecer o que é orgulho. Talvez eu já tenha falado em alguns outros vídeos nossos, mas o orgulho é o que é? Orgulho é quando você acha que você é uma coisa que você não é. E humildade não é você ser pobre, não é você ser menos que os outros. Humildade é a consciência do que você é. Por exemplo, eu sou bom tarólogo, mas sou péssimo escultor. Isso é humildade. Mas eu sou bom pra cacete como ator, mas sou péssimo como em matemática. Isso é humildade, é uma consciência. O orgulho é você achar que você é uma coisa que você não é. O pecado do orgulho, que chega a ser até a queda de Lúcifer, essa coisa toda, vem disso, que é o Ícaro, que é a Torre de Babel. Então, gente, como é que está esse orgulho, né? Cuidado com o orgulho, cuidado com a coisa mal construída. Se você tira o tarô e mostra que não vai dar certo, não tenta fazer, porque você vai quebrar a cara. E aí você tem que fazer o quê? Você tem que se recolher e perceber